Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Vamos meditar uma palavra e eu desejo grandemente que essa palavra venha de encontro com a sua vida, com as suas necessidades, que o Senhor possa falar no seu coração nessa manhã. Então eu vou convidar você para orar comigo em favor desta palavra, amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus. Desde já, o Senhor já tem cuidado de nós. Tivemos um momento de louvor abençoado, ó Pai. Podemos sentir a sua presença, Senhor, a todo instante, ó Pai. Te pedimos, Senhor, fala conosco através desta palavra. Sim, ó Pai. Abre o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos, Senhor, estar de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Assim como o versículo que nós lemos na abertura, que nós somos bem-aventurados quando nós meditamos na Sua palavra a todo tempo, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ser cuidados por Ti nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua neste momento, ó Pai, mas que todos nós sejamos alcançados. Desde já eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Eu começo essa palavra perguntando para você se você conhece um ditado, é bem conhecido, acredito que você já deve ter ouvido, que diz, o mundo dá voltas. Você já ouviu esse ditado? Que o mundo dá voltas? E você sabe o que ele significa? Se fosse para eu te explicar, eu explicaria assim: cuidado com tudo que você faz hoje, ou o que você fala hoje, porque amanhã você pode estar diante da mesma pessoa ou da mesma situação, em uma posição diferente. E aí, aquilo que você fez ou você falou naquele momento anterior pode fazer a diferença e pode te custar muito caro. Então, para você refletir desde já nessa manhã, hoje nós vamos falar sobre um personagem que eu particularmente admiro muito. Eu acho a história dele muito linda e é uma história que nos ensina muito sobre José. José é muito conhecido como José do Egito ou José o governador. E hoje, aproveitando que nós estamos no ano da superação, nós vamos aprender a superar com a história de José. E esse mosquito está me incomodando. Hoje ele é maior, não é daqueles pequenininhos, não. Bom, nós vamos aprender então a superar com a história de José. E eu convido você para ler, abrir comigo o livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 45. O versículo do 3 ao 8, depois o 15. E diz assim, Gênesis 45, do 3 ao 8. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. No versículo 15,
Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então, irmão, se você já ouviu a história de José, se você já leu, você sabe que José passou por momentos muito difíceis, a começar quando os seus irmãos, cometido de raiva, de inveja, alguns sentimentos ruins, venderam ele como escravo e depois disseram para o seu pai que ele tinha morrido. De quando começou toda essa história até chegar neste dia onde ele se reencontrou com seus irmãos, que volta que o mundo deu, hein? Que volta que o mundo deu. E a gente pode perceber que se José não tivesse agido como ele agiu em cada situação e superado tudo que ele viveu, provavelmente ele não estaria naquela posição em que ele estava naquela hora que o mundo deu aquela volta, ele estava numa posição diferente. E os seus irmãos, que volta que o mundo deu para os seus irmãos, hein? Eles não imaginavam nunca que eles fossem encontrar o seu irmão novamente, e ainda naquela situação. E pior, como eles tinham noção de tudo que eles tinham feito para José, eles temeram e muito. Além de se assustar de ter reencontrado o seu irmão, que eles não esperavam, o irmão estava numa posição acima e eles numa posição inferior. Aí eles ficaram com medo, porque eles não imaginavam que o irmão teria aquela atitude. Eles já esperavam que o irmão fosse talvez mandar matar ou fazer alguma coisa que retribuísse o mal que eles tiveram feito para José. Mas graças a Deus, José, ele não olha pela lógica do homem. Ele olha pela ótica de Deus. E ele conseguiu então superar todas essas coisas. E nós vamos aqui detalhar 3 pontos muito interessantes que José superou. E pode nos ajudar então, nós podemos aprender a estar superando algumas situações na nossa caminhada. Porque você pode ter certeza, irmãos, muitas das vezes, uma situação que você vive hoje, você pode revê-la lá adiante. E como eu disse no início, vai depender de como você vai agir. E o que você vai falar vai fazer toda a diferença quando chegar lá na frente. Uma coisa muito interessante, sempre quando você vê uma pessoa pela primeira vez, trate essa pessoa com respeito, com educação. Porque você não conhece essa pessoa, você não sabe quem ela é. Lá na frente, depois que o mundo der uma volta, você pode reencontrar essa pessoa de novo. E aí você pode se arrepender, caso a sua atitude, caso as suas palavras não tenham sido desta forma, com educação, com respeito. Independente de quem seja, nós já temos a obrigação de tratar as pessoas com respeito, com educação. E não qualificá-las, ou julgá-las, ou desprezá-las, qualquer pessoa que seja. E ainda olhando por esse ponto, que você pode encontrar essa pessoa lá na frente. E você pode estar numa posição desfavorável. E aí aquilo que você fez vai fazer toda a diferença. Amém? Então, o primeiro momento aqui que José vai nos ensinar a superar uma situação aqui que ele superou, vamos abrir aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. José, ele passou por uma tentação, por um momento de tentação. Pode-se dizer que foi uma provação, uma prova? Sim, eu acredito que sim. Vocês sabem que José foi colocado como governador. O faraó confiou tudo nas mãos dele.
E ele tinha uma mulher que se atraiu por José, mas ela, pelo jeito que a história conta, ela já não tinha uma boa conduta. E ela então armou um laço de sedução para José. Mas José, ele resistiu e ele superou aquela tentação, ou aquela provação, se assim pode se dizer. E disso dependeu a posição maior que ele teve no trono lá adiante. Mas se a gente for olhar pelo dia a dia, pelo mundo, pelas coisas que acontecem, quantos Josés, eu digo, quantas pessoas comparadas a José, que perderam a oportunidade de ocupar um lugar maior, um lugar como José ocupou, por não conseguir vencer e superar uma tentação. Uma prova dessa, como a mulher de Potifar, que eu coloquei aqui como sedução. Nós somos seduzidos pelos olhos, pelos ouvidos, pelo olfato. E a sedução, ela pode ser de várias formas. No caso de José, foi na área sexual. Mas nós podemos ser seduzidos na área financeira. Nós podemos ser seduzidos no nosso caráter. Existem muitas áreas que nós podemos ser seduzidos. Mas nós precisamos superar essa sedução e precisamos resistir, irmãos. Principalmente quando isso vai fora dos princípios do Senhor, fora de conduta. Todo mundo vive de acordo com uma conduta. E se a sua conduta for uma boa conduta, você vai saber diferenciar aquilo que vai te seduzir. Geralmente, ele vai te levar a fazer uma coisa errada. Nós precisamos superar essa situação, porque senão depois nós vamos ser reprovados lá na frente. Pensa que no momento de uma sedução, pode ser o Senhor te provando, ou até mesmo o inimigo te tentando para te desvirtuar, porque ele conhece os planos que o Senhor tem para a sua vida. E ele sabe que se ele te desviar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, aquele desvio pode comprometer os planos do Senhor. Então, resista à tentação. Não se entregue, não se deixe levar pela sedução. A Bíblia diz que nós precisamos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Mas sabe, irmãos, tem coisas que a gente não precisa só resistir. Se a gente vê que não vai conseguir resistir, foge. Precisa fugir, precisa evitar. Se você já sabe que ali no seu caminho vai ter uma situação que você vai se ver tentado e que você não tem muita certeza se você vai conseguir suportar essa sedução, essa tentação, para que você vai trilhar aquele caminho? Se você pode, então, de se desviar, fugir daquela situação. Pensa bem nisso. Então, esse foi um ponto que José nos ensina aqui com a sua história, que ele venceu, ele superou os laços da tentação e ele foi aprovado. O segundo ponto aqui que José nos ensina é vencer os traumas e as frustrações. Todo mundo passa por situações em que, em algum momento da sua vida, isso pode trazer um trauma, ou a pessoa ficar frustrada. Nós falamos um pouco sobre isso na quinta-feira. E isso, geralmente, ele traz ressentimento. E o que seriam os ressentimentos? Seria sentir de novo. Se você sentiu uma coisa ruim, você fica com trauma, você fica frustrado, então você fica sentindo várias vezes, por muito tempo, aquele sentimento ruim. Aquilo é um ressentimento. E aquilo, irmão, se você não conseguir ser curado, ser liberto daquele sentimento, daquele ressentimento, daquele trauma, você então vai se tornar uma pessoa
amarga, uma pessoa tóxica. E isso vai te impedir de ver as coisas, de ver as pessoas da forma que ela realmente é. Geralmente pessoas traumatizadas, pessoas ressentidas, em todos os lugares que ela for, ou em todas as pessoas que ela olhar, ela vai ver uma situação ruim, uma capacidade ruim naquela pessoa, naquela situação, porque ela não conseguiu superar aquele trauma que ela passou, então ela está ali já amargurada, e ela não tem condições de ver boas perspectivas, de ver que existem pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm pensamentos bons. Se ela foi machucada, ela acha que todo mundo vai machucar. Se ela foi ofendida, ela acha que todo mundo vai ofender. Se ela foi traída, ela acha que todo mundo vai trair. Então ela fica ali impedida de desfrutar das coisas boas que o Senhor tem para a sua vida e também dos planos que o Senhor tem, porque ela está ali retraída e ela não consegue ver as coisas numa ótica diferente. E ela, como eu disse, ela se torna uma pessoa tóxica, ela se torna uma pessoa amarga, e isso é muito ruim, irmãos. Eu queria contar uma historinha aqui para vocês. Essa historinha, eu gosto muito dela. Eu li ela no livro 104 Erros que um Casal Não Pode Cometer. Inclusive, se você tiver oportunidade, leia esse livro. É uma bênção. Se eu não me engano, é do pastor Josué Gonçalves. Então, diz que tinha um diretor de uma empresa que ele estava com um problema no casamento. Estava tendo dificuldades com a sua esposa. E aquilo já perdurava e estava fazendo ele ficar uma pessoa... Estava cheio de conflitos, cheio de problemas a convivência deles. E ele não estava conseguindo superar aquela situação, aqueles conflitos, aqueles aborrecimentos, aquelas frustrações. E ele, então, se tornou uma pessoa tóxica. E um dia ele teve uma discussão com a sua esposa, no domingo, e naquele dia ele já dormiu em cama separada. No outro dia ele vai trabalhar, já muito bravo, ressentido com toda aquela situação, e ele passa pela portaria da empresa e ele nem fala bom dia para o rapaz que estava lá, entra para dentro da sua empresa e de repente ele chama a sua secretária, já esbraveja com ela e manda chamar o gerente que cuidava dos funcionários e fala para o gerente: vocês estão produzindo muito pouco, vocês não estão ganhando para isso. E vocês precisam produzir muito mais, está muito pouco, 100 vezes mais. E era impossível aquilo, mas ele estava muito bravo, ele tinha que descontar em alguém, porque ele era uma pessoa tóxica. E aquele, então, o chefe que ele chamou, o gerente lá, ele ficou assim, sem saber o que ia fazer, e ele já se sentiu, já foi intoxicado com aquela ordem daquele chefe, já chegou na linha de produção, o primeiro que ele viu na frente, e ele já descarregou toda aquela toxina em cima da pessoa e disse: você tem que produzir mais, você é pago para isso. E o homem já ficou chateado, aborrecido, trabalhou o dia todo como um louco, conseguiu aumentar a produção, mas lógico que ele não conseguiu atingir a produção esperada. E aí ele foi para casa muito bravo, chateado, aborrecido, intoxicado. Em casa, a esposa estava esperando ele com um bolo que ele mais gostava. Ela fez para esperar ele. E a hora que ele entra, ela diz: olha, meu amor, eu fiz esse bolo que você mais gosta. E ele olha para ela e fala assim: eu já ganho tão pouco e você ainda fica desperdiçando o pouco que eu ganho com besteira. E ela ficou muito triste. E ela ficou muito intoxicada com aquilo. Então ela já foi e jogou o bolo no lixo. E vem a criança, então, o filho todo feliz, porque sabia que a mãe tinha feito o bolo e o pai tinha chegado, então eles iam comer, e já veio e pediu: mãe, me dá um pedaço do bolo. Não tem bolo não. E ela já respondeu brava, já xingou o menino, e o menino já saiu chorando, bravo, sem saber por que tinha tomado aquela bronca, saiu intoxicado. De repente, o cachorro tem a infelicidade de passar na sua frente. Aonde que ele descontou a sua raiva, a sua intoxicação?
No cachorro. Chutou o cachorro. E o cachorro sai gritando, canhanhã, canhanhã, e passa o gato pela sua frente. E aí ele vai e morde o gato. O gato sai correndo, assustado, desesperado, e tem a infelicidade, o rato, de passar na sua frente. E ele vai e tenta pegar aquele rato, não consegue, morde a ponta do rabo do rato, e o rabo perde a ponta do seu rabo. E ele chega na casinha dele, e a ratinha está esperando lá, e já começa a chamar ele para brincar. Ele olha bem para ela: você acha que eu tenho motivos para brincar com você? Você não está vendo que eu perdi a ponta do meu rabo? Apesar de ser uma história, e eu acho que eu até já contei essa história aqui, mas isso, irmãos, é para mostrar para a gente que quando a gente não supera o ressentimento, quando a gente fica decepcionado, a gente vai criando, então, na nossa vida, a gente vai ficando perturbado continuamente, a gente vai ficando desanimado, angustiado, e vai criando, então, raiz de amargura dentro de nós, vai criando, assim, essa toxina. E sempre que você tiver oportunidade, você vai intoxicar alguém com isso. E isso vai impedir de você ver as coisas da maneira que elas são e as pessoas. Mas, graças a Deus, José não era uma pessoa tóxica. E aí, quando ele chegou na prisão, depois dele ter passado por aquela situação com a esposa lá de Potifar, ele foi preso. Ele já tinha enfrentado momentos difíceis de ser vendido e agora foi preso inocentemente. Mas ele superou esse ressentimento, ele não ficou ressentido. E aí, quando ele viu o copeiro e o padeiro desesperados, porque estavam presos, eram pessoas de confiança do rei, e estavam ali preocupados e tiveram um sonho e não sabiam o que significava, ele sentiu, ele conseguiu perceber a preocupação, a angústia daqueles dois homens, e foi até usado por Deus para interpretar os sonhos daqueles dois homens. E aquilo ajudou, foi mais um impulso para que ele então chegasse ao lugar que ele chegou. Mas se ele tivesse intoxicado e ressentido por todas as coisas que ele já passou, ele teria aquela oportunidade? Não. Quando ele olhasse para aquele copeiro, aquele padeiro aflito com a situação, com aquele sonho, ele ia virar as costas, ou ele ia dizer qualquer coisa tipo: o problema é seu, se vira, e não ia ter aquela compaixão, aquela preocupação. Mas ele não era uma pessoa tóxica. Para vocês verem como que isso influencia na nossa vida. Nós não podemos nos deixar que esses ressentimentos e essas frustrações venham crescer em nós e nos deixar amargurados. Aí, irmãos, por ser livre, José viu seus amigos na prisão, perturbados pelos sonhos, e interpretou, e isso levou ao rei. Se não tivesse superado os traumas e as frustrações, ele não teria saído da prisão, porque, na verdade, foi graças a isso que ele, então, ajudou aqueles amigos e disse para eles: quando vocês estiverem com o rei, lembrem-se de mim, falem de mim para o rei. E aí houve oportunidade, falaram dele para o rei, e ele foi bem recomendado e foi chamado pelo rei. Então, toda a história que vocês já conhecem, interpretou o sonho do faraó, e ali, então, ele teve aquela oportunidade, o plano que Deus preparou para ele, de ocupar um lugar maior. Mas, se você se sente preso por algum trauma, irmãos, pensa nisso. Você precisa ser liberto disso, porque isso está impedindo você de caminhar adiante. Isso está impedindo você de alcançar os lugares mais altos que você tem para alcançar na sua vida. Não se permita ficar nessa prisão. O Senhor pode te libertar. E o terceiro ponto aqui que nós vamos aprender a superar com José é a oportunidade de nos vingar. Vamos ler aqui em Mateus 18:35, que diz:
assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seus irmãos. Eu coloquei só esse versículo, mas na verdade, se você quiser ler na sua casa, você pode ler desde o versículo 21. É onde ele fala que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes precisa perdoar. Nós já lemos esse versículo aqui quinta-feira, e ele diz não só 7, mas 70 vezes 7. Depois ele conta a história de um homem que ele estava devendo, e então ele foi levado lá na pessoa que ele devia, e ele pediu perdão, ele pediu para ser perdoado aquela dívida, porque ele não tinha condição de pagar. Então o homem perdoou ele. E ele sai dali, e ele encontra uma outra pessoa que devia para ele também, e a pessoa fez a mesma coisa, pediu para ser perdoada a dívida, e ele não perdoou. Ao contrário, ele se vingou daquele homem, mandando aquele homem para a prisão. Só que isso custou muito caro para ele, porque depois aquele homem que tinha perdoado ele soube o que ele tinha feito, chamou ele de volta, e aí então puniu ele. E aí é onde vem esse versículo que Jesus diz: assim também lhe farás o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, o que a gente vem aprender de José aqui? Superar a oportunidade de vingança. Em vez de você se vingar, perdoa. E aí você não vai também atrapalhar todos os planos que o Senhor tem na sua vida. Porque, além disso tudo, irmãos, a falta de perdão, ela bloqueia a nossa vida espiritual. Ela bloqueia com que nós sejamos alimentados pela graça do Senhor. Ela interfere totalmente na nossa vida, na nossa intimidade espiritual com Deus. E isso é muito ruim para nós. Perca a oportunidade. Às vezes as pessoas falam, não perde essa oportunidade. Mas eu digo para você, perca a oportunidade de vingança. Não pense na vingança. Não pense em pagar o mal com o mal. Pense em pagar o mal com o bem. Até mesmo porque, voltando à pergunta do início, se o mundo der uma volta e você tivesse vingado da pessoa, já pensou se você encontrar com ela numa situação, uma posição diferente, como aconteceu com José e os seus irmãos? José estava num patamar acima. Ele ainda poderia se vingar dos seus irmãos, mas ele não o fez. E dependeu disso a continuidade dos planos do Senhor, das promessas do povo de Israel, até chegar na promessa do Senhor Jesus, porque ele veio através da linhagem de um dos filhos de José. Mas se ele não tivesse perdoado seus irmãos, tivesse se vingado, tudo aquilo poderia ser frustrado. E com certeza ele não teria alcançado esse papel tão importante na história que a Bíblia nos conta, na história do Senhor. Assim como José, não podemos agir pela lógica humana, devolvendo o mal por mal, mas devemos enxergar os fatos pela perspectiva de Deus, que usa tudo para cumprir a sua vontade. Nós podemos ver lá em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado pelo Senhor por um propósito. Se você passar por algum momento difícil na sua vida, uma tentação, uma provação, uma frustração, ou se você se vê diante de uma situação em que você pode se vingar de alguém que te fez um mal, supere isso. Porque por mais difícil que pareça essa situação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as situações difíceis, Deus trabalha nelas. E Ele encaixa ela nos propósitos que Ele tem para a sua vida.
Mas conforme você não conseguir lidar com essa situação, você não conseguir superar, você pode ser tirado fora do propósito de Deus. Porque você pode ter certeza que os planos do Senhor não vão ser frustrados. Se o Senhor tem um plano através da sua vida e você não conseguir vencer essas dificuldades, com certeza você pode estar fora dos planos de Deus. Mas isso não quer dizer que os planos de Deus não vão se cumprir. Porque seja através da sua vida ou seja através de outra pessoa, com certeza os planos do Senhor eles não vão ser frustrados. Mas quem que vai perder com isso? Você. Eu. Então nós temos por isso aprender a superar essas coisas, superar as decepções, superar as tristezas, superar todas as frustrações, tudo de ruim, irmão, que vier na sua vida, usa isso como não um obstáculo para você parar, desistir e voltar para trás. Usa isso como impulso para você seguir adiante. Eu gosto de acompanhar um palestrante que ele chama André Menezes. E ele conta nas palestras dele um pouco da história dele, que foi muito difícil na infância, passou por muitas privações. Enfim, resumindo a história dele, ele conseguiu, hoje ele está numa posição louvável, muito boa, tanto financeiramente quanto também espiritualmente, porque ele é um servo de Deus. E ele tem um irmão. E ele fala numa das palestras dele que o irmão um dia se encontrou com ele e estava reclamando da vida, de toda a situação, dos infortúnios que ele tinha e colocando a culpa disso nas raízes, nos pais, em toda a situação que eles viveram. E aí o André Menezes vai e fala para o seu irmão assim: interessante, né? Eu e você estamos em posições diferentes, mas nós viemos do mesmo pai, da mesma mãe, e nós vivemos a mesma situação. Passamos as mesmas dificuldades, as mesmas frustrações e as mesmas decepções. Só que qual é a diferença? A forma que você vai encarar isso na sua vida. Em vez de você se fechar, você pode usar aquilo para te impulsionar para adiante. Então nós precisamos superar. Eu convido você para ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar neste momento. Vamos refletir um pouco acerca dessas 3 situações. Nenhum de nós está isento de passar por momentos de sedução, de sermos seduzidos por coisas que vai nos desvirtuar. Nenhum de nós está isento de passar por decepções e frustrações. E nenhum de nós está isento de ter um momento diante de uma vingança que nós podemos escolher fazer ou não. Mas, às vezes, nós ainda vamos passar por esses momentos. Às vezes, nós já passamos e temos a dificuldade de superar. E hoje é uma oportunidade para você pedir ajuda para o Senhor, se você tem dificuldade numa dessas áreas. Feche seus olhos. Reflita neste momento. Você tem alguma dificuldade na sua vida de vencer alguma tentação? Não se envergonhe disso, irmãos. Se envergonhe de ceder à tentação. Se envergonhe a não pedir ajuda do Senhor a te fortalecer. O Senhor pode mudar essa situação hoje na nossa vida. Se você está vivendo essa situação nesse momento, nós vamos orar. E que você possa abrir o seu coração. Ou se a sua dificuldade é de superar uma frustração, um trauma do passado, uma decepção que você passou, isso está te tornando uma pessoa tóxica. Você não tem visto muito prazer na sua vida, muito motivo para continuar.
Você é uma pessoa amarga, e aonde você chega, em quem você encosta, você extermina a amargura, você joga amargura em cima dessa pessoa. O Senhor pode tirar isso de você hoje. E essa amargura às vezes tem te levado nesses momentos aí que você não perde as oportunidades de vingança. Se você é uma pessoa vingativa, que não consegue olhar, analisar a situação com a ótica de Deus, mas tem avaliado com a lógica dos homens, bateu, levou. Não é assim, irmãos, que nós devemos proceder. Mas hoje o Senhor pode mudar a sua situação. Você que está aí na sua casa, que está ouvindo essa palavra, você se encontra numa dessas situações. Peça ajuda para o Senhor, que Ele pode mudar essa situação hoje na sua vida. Não deixa para depois. Tem algumas oportunidades que elas vêm uma vez só. O nosso tempo é curto. E às vezes nós não vamos ter essa oportunidade novamente. Dependendo de como eu ajo agora, diante de uma situação, quando o mundo der uma volta, isso pode me prejudicar para sempre. E se você não está vivendo nenhuma dessas situações, peça para o Senhor continuar te fortalecendo, te amadurecendo, para que você, quando você vier a enfrentar essa situação, você consiga superar. E isso não venha prejudicar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, ter a oportunidade de ouvir esta palavra, Senhor. Para o Senhor nos orientar, ó Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos orienta. Senhor, eu apresento diante de Ti, ó Pai, as pessoas que estão nos ouvindo neste momento e que têm se encaixado nessas situações, ó Pai, têm tido dificuldades, Senhor, de resistir às tentações, tem dificuldade, Senhor, de superar as frustrações, as decepções, ó Deus, tem se tornado pessoas amargas, rancorosas, ó Pai, e que só pensam em se vingar, tem se tornado em pessoas vingativas. Senhor, eu te peço, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Elas ouviram a Tua palavra, Senhor, e elas não querem continuar assim, ó Pai, cativas, Senhor, mas elas querem superar, ó Deus. Assim como José superou, Senhor, e ele fez parte, ó Deus, dos seus propósitos para o povo de Israel, ó Pai. E o Senhor cuidou de todas as situações para que elas cooperassem, mesmo sendo situações difíceis, para o bem de José, que estava segundo o seu propósito. Eu te peço, Senhor, faça assim também com todos esses que estão ouvindo, Senhor, e receberam a Tua palavra, ó Pai, e eles hoje rejeitam, Senhor, toda vingança, toda amargura, toda fraqueza. Senhor, muda a situação desses irmãos, muda a situação dessas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, que elas possam, Senhor, superar e vencer, ó Pai, assim como José, e alcançar uma posição maior, aonde o Senhor quer nos colocar, ó Deus. Ó Pai querido, todos também que não estão vivendo essa situação, ó Pai, mas nós estamos sujeitos, ó Deus, porque estamos no mundo, e no mundo nós estamos sujeitos a ter aflições, a ter frustrações, mas como o Senhor venceu, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda, nos fortalece, nos capacita, Senhor, nos dá discernimento, ó Pai, para que possamos, Senhor, estar preparados, ó Deus, para superar toda e qualquer situação que vier à nossa frente, ó Pai, que não venhamos retroceder, ó Pai, que não venhamos, Senhor, usar dessa situação para nos fazer
coitados, Senhor, mas que isso venha servir de impulsionamento, ó Pai, para que possamos superar e chegar adiante, ó Deus, no próximo passo, no próximo nível, atingir os propósitos que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de sermos, Senhor, ensinados e sermos libertos por Ti, pela Tua palavra, nesta manhã, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.